Oi, Isa. Oi, Matheus. Oi, gente. E aí, pessoal? Hoje nós temos um propósito. Iremos aprender um pouco sobre os CPCs 21, 22 e 24 de forma prática. Vamos fazer isso analisando as demonstrações contábeis da empresa Gol, Linhas Aéreas Inteligentes. Exatamente. No decorrer da apresentação, falaremos um pouco mais sobre essa empresa, sobre cada um dos CPCs e depois aplicaremos os conhecimentos da entidade analisada, para que vocês possam entender facilmente. Ótimo! Então, sem perder tempo, vamos para o quadro. Para a gente poder começar, eu vou falar um pouquinho agora sobre a empresa. A Gol é uma companhia aérea brasileira que opera desde 2001. Atualmente, é a empresa que mais transporta passageiros no Brasil, com seus mais de 700 voos diários. A empresa foi responsável por trazer inovações ao ramo no país. Foram pioneiros no serviço de check-in feito totalmente por um celular, no serviço de geolocalização mobile para clientes e na criação de um site com inúmeros recursos de acessibilidade para atender aquelas pessoas com deficiências físicas. Detentora de vários prêmios, a Gol conta com a parceria de dezenas de empresas aéreas no mundo inteiro e que pode vir a facilitar o processo de viagem de seus passageiros para diversos lugares do planeta. Incrível, Matheus! Já é o suficiente para a gente entender de qual nível da empresa estamos falando. Eu até queria ser dona de tudo isso e ter meu avião particular. Ah, que maravilha! Eu também queria, Amanda, ir pra praia todo fim de semana. Mas não podemos perder o foco agora. Matheus, agora vamos falar sobre o que trata cada um dos CPCs que a Amanda comentou com a gente? Sim, senhora. Farei uma brevíssima introdução sobre cada um deles e, em seguida, vocês duas podem falar para todo mundo sobre o conhecimento que adquirimos dentro das demonstrações da Gol, ok? Fechado. Então vamos ao CPC 21, Demonstrações Intermediárias. Você já pensou sobre como ficariam os eventos ocorridos entre um período e outro se as demonstrações de uma empresa fossem divulgadas somente anualmente? Pois então, esse CPC tem um objetivo básico: aumentar a habilidade dos investidores e de todos os outros usuários que precisam dessas informações, de forma tempestiva, com antecedência, para que se entenda a capacidade de geração de lucro e dos fluxos de caixa, além da condição financeira e de liquidez da entidade. Nesses casos, apenas as transações e eventos significativos que devem ser incluídos. Por isso, existem as chamadas demonstrações intermediárias. Este CPC, aprovado pela CVM, CFC, ANS, SUSEP e ANEEL, encoraja as empresas a elaborarem esta pelo menos semestralmente. No nosso caso de estudo, a Gol opta por disponibilizar essas demonstrações todos os trimestres do ano. Para finalizar a explicação, aqui estão os componentes mínimos necessários na hora de apresentar as demonstrações intermediárias. São o balanço patrimonial, a DRE, a DRA, a DMPL, a DFC e algumas notas explicativas selecionadas. Lembrando que podem ser apresentadas de forma condensada, ou seja, apenas apresentando os principais grupos, como por exemplo o ativo circulante, realizável a longo prazo, intangível, passivo circulante, patrimônio líquido, entre outros. Agora é com você, Amanda. Vamos começar. No terceiro trimestre de 2015, a Gol registrou um prejuízo líquido de 2.133.600, dos quais 1.440.600, ou seja, 67,5%, referem-se às variações monetárias e cambiais líquidas, com impacto provocado principalmente pela marcação a mercado dos passivos financeiros da companhia ao dólar na cotação de 3,97 e antes que estava 3,10 no segundo trimestre de 2015. Houve uma variação de 28,1%. Agora, no terceiro trimestre de 2016, a companhia registrou uma receita líquida de 2,4 bilhões, uma queda de 3,5% na comparação anual. A receita líquida para os últimos 12 meses foi de 9,9 bilhões. O lucro líquido do trimestre foi de 65,9 milhões e no acumulado do ano registra 1,1 bilhão, frente a perdas de 2,1 bilhões e de 3,2 bilhões
respectivamente, quando comparados ao mesmo período de 2015. Já no terceiro trimestre de 2017, as atividades de investimento usaram 201 milhões em caixa, principalmente em função do aumento no saldo de imobilizado. O caixa utilizado nas atividades de financiamento foi de 71,7 milhões. O resultado líquido no período foi lucro de 327,6 milhões, após os minoritários da Smile, representando margem líquida de 12,1%, um resultado positivo em comparação ao prejuízo de 0,9 milhão do terceiro trimestre de 2016. Uau, Amanda, que maravilha! Acho que agora ficou muito mais fácil de identificar e entender as demonstrações intermediárias. Elas realmente são muito importantes. E quando eu ficar milionária e tiver ações em centenas de empresas, eu vou querer acompanhar tudinho que acontece, o ano inteiro. E agora eu já descobri como fazer isso. Mas, como eu ainda não tenho nenhuma participação em empresa, vamos continuar com os CPCs, Matheus. Seremos os melhores contadores, Isa. Logo, logo você chega lá. Agora, sem perder tempo, vamos ao próximo. O CPC 22, informações por segmento. Para conhecimento, este CPC foi aprovado pela CVM, CFC, ANS, SUSEP, ANEEL e ANTT. Uma empresa precisa sempre divulgar informações que permitam aos seus usuários avaliarem a natureza e os efeitos financeiros da atividade em que ela se encontra e também os ambientes econômicos em que opera. Um segmento operacional é um componente da entidade que desenvolve atividades de negócio em que pode-se obter receitas e incorrer despesas. Permite ao gestor tomar decisões com base nos resultados operacionais obtidos e tem sua informação financeira disponível de forma individual. Identificar os segmentos de forma fácil, individualizada e bem estruturada é um dos objetivos para os usuários, pois dessa forma é possível identificar a importância de cada segmento dentro da entidade e também torna possível a comparabilidade entre um grupo distinto de empresas com segmentos semelhantes e seus respectivos impactos. Vamos lá, Isa, agora é com você. A Gol possui 2 segmentos operacionais. O primeiro é o segmento operacional de transporte aéreo, que é a prestação de serviço de transporte aéreo. Os principais ativos geradores de receitas são suas aeronaves. As outras receitas são originadas das operações de cargas, de excessos de bagagem e de multas por cancelamento de tarifas, sendo que todos os itens estão diretamente relacionados a serviços de transporte aéreo. O outro segmento é o programa de fidelidade. As operações deste segmento são representadas pelas transações de venda de milhas a parceiros aéreos e não aéreos. Neste contexto estão o gerenciamento do programa, a comercialização e direitos de resgate de prêmios, e a criação de gerenciamento de banco de dados de pessoas físicas e jurídicas. O principal ativo gerador de caixa é sua carteira de participantes do programa. Eu nunca mais vou andar de avião pensando que existe somente um segmento por trás de todo o processo. É muito legal como que uma empresa só consegue agregar tantas operações diferentes e aproveitar ao máximo o que ela tem a oferecer. Pode existir 1, 2, mas também podem existir vários. Matheus, próximo CPC. E agora, o CPC 24, eventos subsequentes. Também para conhecimento, este CPC foi aprovado pela CVM, CFC, Bacen, ANS, SUSEP, ANEEL e ANTT. É fato que ninguém espera que depois de uma empresa finalizar a elaboração de suas demonstrações anuais, ela pare de funcionar. Para os esquecidos, eis o princípio da continuidade. É sempre preciso ficar atento aos acontecimentos que ocorrem após o período contábil em que se refere às demonstrações. O objetivo desse pronunciamento é exatamente ajustar as demonstrações a respeito desses eventos subsequentes e também selecionar as informações que devem ser divulgadas sobre a data de concessão e autorização para a emissão das demonstrações contábeis daquele período a que se refere. Esse evento subsequente pode ser tanto favorável quanto desfavorável, e ele se localiza entre o final do período analisado até a data em que está autorizada a emissão das demonstrações. A condição para que um evento seja ajustado diretamente nas demonstrações e divulgado nas notas explicativas precisa confirmar 2 hipóteses.
A primeira é se o evento foi anterior à data de aprovação da publicação, e a segunda é se as condições já existiam na data final do período a que se referem as demonstrações. Se ambas forem sim, ajusta-se a demonstração e divulga-se em notas explicativas. Se somente a primeira condição for afirmativa, não é necessário fazer o ajuste nas demonstrações, apenas divulgar por meio das notas explicativas. Eventos subsequentes. 2015. Em fevereiro, a administração da controlada Smiles recomendou a distribuição de dividendos adicionais com base no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2015. A deliberação para o pagamento do montante total de R$ 269.574 será submetida à aprovação da Assembleia Geral Ordinária, prevista para 19 de abril de 2016. Ainda em 2015, em fevereiro, a controlada Smiles aprovou a celebração do contrato de compra e venda antecipada de passagens aéreas e do contrato de cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos sobre contras e outras avanças, que prevêem a aquisição pela Smiles de créditos para utilização futura na aquisição de passagens aéreas de emissão da VRG, no montante de até R$ 1 bilhão, sujeito a determinados termos e condições. Em contrapartida à aquisição de créditos para a compra de passagens aéreas, a Smiles deverá pagar à VRG inicialmente o valor de R$ 376 mil. Em janeiro de 2017, foi aprovado o quarto desembolso do contrato celebrado em fevereiro de 2016 de compra antecipada de passagens aéreas e do contrato de cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos sobre contas e outras avanças, firmado entre as controladas, GLA e Smiles. O valor pago foi de R$ 120 mil. Em janeiro de 2017, a controlada Smiles celebrou um aditivo ao contrato de parceria Smiles junto a uma instituição financeira no montante de R$ 143 mil para aquisição antecipada de milhas para utilização até o final de 2018. Em janeiro de 2017, a controlada GLA celebrou um LAN Agreement com a Delta Airlines no valor de R$ 50 mil com um prazo de vencimento em 31 de dezembro de 2020, com obrigação de reembolso a ser realizado pela companhia, nos termos do contrato de reembolso celebrado em agosto de 2015, com garantia fidejussória para a companhia a controlada GAC. Em janeiro de 2018, foi aprovada a oferta pública de aquisição pela controlada Gol Finance Luxico para até 50 milhões do bônus sênior com vencimento em 2020. E para finalizar, em janeiro de 2018, foi aprovada a emissão adicional dos bônus sênior no valor de 150 mil, com vencimento em 2025, através da controlada Gol Finance Luxico, cuja emissão ocorreu em fevereiro de 2018. Os novos bônus sênior serão consolidados formando uma série única no montante de 500 milhões dos bônus que foram emitidos em dezembro de 2017, aumentando o valor total para 650 milhões. A Gol Finance Luxico utilizará parte dos recursos líquidos obtidos do bônus sênior com vencimento em 2025 para resgatar a totalidade dos bônus sênior com vencimento em 2020, que foram ofertados após o tender offer e para pagamento de custos e despesas relacionadas. Excelente, Amanda. Acho que ficou muito claro o que você quis passar. Quando eu for milionária, também vou me atentar aos eventos subsequentes. Eles podem parecer meio apagados diante de tanta informação que vemos nas demonstrações contábeis, porém eles são muito relevantes. Não é à toa que possuem um CPC só para eles. É isso mesmo, Isa. Concordo com você. Pessoal, o nosso tempo também está chegando ao fim, mas eu espero que com a nossa ajuda vocês tenham conseguido absorver o máximo de conteúdo, tenham aprendido um pouco mais sobre esses 3 assuntos e tenham conhecido também sobre essa empresa responsável pelo transporte de milhares de pessoas todos os dias do ano. É isso aí, Matheus. Muito obrigada, gente. Ficamos por aqui. E vocês por aí. Obrigada a todos pelo carinho e paciência. E até o nosso próximo encontro.